Olá, eu sou a Adriane Barbosa e a gente vai começar mais uma aula no canal Eu Amo Ciências. Na aula passada, a gente falou a diferença de substâncias e misturas. A gente também falou que dentro das misturas a gente pode classificá-las em homogêneas e heterogêneas. Hoje eu vou trazer o conceito de cada uma de forma bem detalhada para vocês, através das fichas. E a gente vai ver, e em seguida a gente vai ter uma aula prática sobre a diferença dessas misturas. Então vamos lá. Hoje eu trouxe fichas. Hoje eu trouxe uma proposta diferente de aula, a gente vai utilizar as fichas para sair da aula convencional. Conceito de misturas que a gente já abordou na aula da semana passada, na primeira aula, e agora a gente vai resgatar esse conceito, misturas. O que é uma mistura? A mistura é a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples, compostas, sem que ocorra a transformação química desses componentes. As misturas, elas podem ser classificadas em homogêneas e em heterogêneas. Vamos saber o conceito de cada uma agora. Misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase, monofásica. Já as misturas heterogêneas são aquelas que podem apresentar duas ou mais fases. Sabendo de todos esses conceitos, agora a gente vai para a nossa aula prática. Para a aula prática dessa aula, a gente vai dividir ela em duas partes. Essa é a primeira parte. Eu trouxe aqui uma experiência que eu vou fazer sobre a mistura homogênea e sobre a mistura heterogênea. Então vamos lá. Primeiro, eu estou utilizando aqui água e sal. Dois materiais que você encontra na sua casa. Então, a gente vai fazer a mistura do sal e da água. E a gente já viu em aula que quando a gente mistura o sal com a água, a gente não consegue identificar aí os dois componentes, porque eles estão misturados e a gente consegue apenas observar uma única fase. Já para as misturas heterogêneas, eu estou utilizando a água e o isopor. Então, eu vou colocar o isopor aqui. E a gente vai observar que por mais que eu mexa, o isopor, ele não se mistura com a água. Dessa forma, a gente consegue observar aqui a água e o isopor em cima. Então, a gente consegue identificar duas fases. Então, essa é uma mistura heterogênea e essa é uma mistura homogênea. Para dar continuidade à nossa aula, eu trouxe aqui alguns materiais que você também encontra em qualquer local, é de fácil acesso e de baixo custo também. A gente vai observar agora, nessa aula, o quanto a água ela é solúvel. Então, vamos lá. Eu tenho aqui água, eu tenho 4 recipientes com água, eu tenho sal de cozinha, eu tenho a canela, eu tenho café em pó e eu tenho a areia. Eu vou fazer a mistura com todos esses elementos aqui e a gente vai observar quem é mais solúvel, quem é menos solúvel e com isso a gente também vai conseguir observar se tem a presença de mistura homogênea ou heterogênea, tá certo? Nas soluções. Primeira, terra, areia com água. Vou misturar aqui. Segunda, pó de café com água. Terceira, canela com água. E por último, sal de cozinha com água.
O que é que a gente vai conseguir observar aqui? Que na primeira solução, a terra com a água, a gente consegue observar aí duas fases, né? A gente consegue observar a água e a gente consegue observar a areia. Então, nesse caso aqui, a areia ela é pouco solúvel na água. O pó de café na água com a canela, a gente vai observar que eles vão ter uma solubilidade, pelo menos o pó de canela ele vai ter uma solubilidade, digamos, média. E o pó de café também. Então, eles não vão ter uma alta solubilidade. Enquanto a água com sal, a gente vai ter aí, ou vai observar, uma alta solubilidade. Então, a gente tem uma mistura aqui homogênea e a gente tem uma mistura heterogênea, que dessa forma a gente consegue observar.